Fala, nono ano. Sou o professor Fred, de Ciências, e estamos aqui de volta. Nessa semana, a gente vai dar um tempinho de Química, né, dentro da ciência, e vamos entrar na Física. E aí, lembrando que vocês encontram a parte de Ciência sempre depois de Matemática, e dessa vez vocês vão encontrar na página 12, 13 e 14. E aí o assunto começa falando sobre as ondas. O material está se referindo ao som, mas o som, ele na verdade são ondas mecânicas. E como é que acontece isso? A gente já viu lá nas mudanças de estado físico que todos os átomos que vão compor a matéria, eles não estão estáticos, eles têm vibração. Até no estado sólido ele tem uma vibração mesmo que mínima, mas os átomos estão sempre vibrando. Tá? E aí, quando os átomos de uma matéria sofrem uma perturbação, tá? Por causa de qualquer fonte, essa perturbação, né, acaba se propagando de átomo a átomo. Tá? E essa propagação se dá em forma de um pulso, né, que vão formar as ondas. Tá? E aí, logicamente, só para lembrar, uma vez que o som depende dos átomos, né, para que vai vibrar, um vai vibrando o outro, né, em cadeia, né, sucessivamente, então só vai ter som quando houver matéria. Então no vácuo, né, por exemplo no espaço, o que é o vácuo? É um local sem nenhuma matéria. Então logicamente, se não tem matéria, não tem átomo para poder vibrar, não vai ter som, tá? Então todos os filmes de espaço que vocês ouvem um som, tá errado, né? No vácuo não se propaga o som. E aí mais um detalhe, né? Uma vez que o som precisa da matéria, precisa dos átomos para poder existir, logicamente quanto mais átomos reunidos, né? Quanto mais densa a matéria for, mais rápido, né? Ou mais fácil o som vai se propagar. Então dessa forma, o estado físico da matéria também vai influenciar no som. Então, uma matéria no estado sólido, né, onde os átomos estão bem próximos uns dos outros, lembrando um vídeo passado que a gente já viu. Então, quanto mais próximo os átomos estão uns dos outros, mais rápido esse som vai se propagar, porque a vibração vai chegar mais rápido de um átomo para o outro para conseguir seguir o seu caminho. E, consequentemente, quanto menos denso for a matéria, mais devagar vai ser a velocidade desse som. Então, dessa forma, o som se propaga mais rápido no sólido, em seguida um pouco menos rápido nos líquidos e menos rápido ainda no estado gasoso. Então, lembrando, a velocidade do som é maior no sólido, depois vem o líquido e, por último, vem o estado gasoso. E, além disso, já que o som, né, é uma vibração, ele pode ser medido. Tá? A gente mede o som pela seguinte forma: a quantidade de vibrações, a quantidade de pulsos que esse som vai emitir num período de tempo, é dessa forma que a gente consegue medir a frequência desse som. E aí, no nosso caso, existe o Sistema Internacional de Medidas que padroniza as unidades de medida. E no nosso caso, para o som, essa frequência, né, essa quantidade de vibrações, ela é medida a cada segundo. Tá? Lembra? É vibração, quantidade de vibração por tempo. No nosso caso, a gente padroniza pelo segundo. Então, as quantidades de vibrações que um som emite por segundo, a gente vai chamar ele de Hertz, tá? Que o símbolo é o H maiúsculo e o Z minúsculo. Então, a gente mede as intensidades sonoras por Hertz. E a gente não pode falar de som sem associar com os nossos ouvidos, né? E dentro do nosso ouvido tem uma membrana chamada tímpano, que está no final do ouvido externo, fazendo a divisão com o ouvido médio. E ele funciona vibrando, captando essas ondas sonoras. E só que nosso tímpano,
ela tem uma capacidade mínima e máxima de perceber essa onda, de vibrar junto com essa onda. Então a gente tem uma margem de frequência auditiva. Como assim? A gente só consegue ouvir sons que estão nas frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz. E aí, lembrando, a gente diferencia essa frequência de acordo com o timbre do som. Então, por exemplo, baixas frequências, 20 Hz, 100 Hz, a gente entende como um som grave. Tá? E altas frequências, 10.000 Hz, 15.000 Hz, a gente entende como um som agudo. E aí, dessa forma, a gente tem essa faixa. Só que o som, logicamente, ele vai ter frequências abaixo de 20 Hz e acima de 20.000 Hz. Não é porque a gente não consegue captar que ele não existe. E aí, os sons abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassom. E aí, por exemplo, os golfinhos conseguem ouvir o infrassom. E já sons com frequência acima de 20.000 Hz são os ultrassons. Os cachorros conseguem ouvir alguns sons no nosso nível de ultrassom. E o próprio aparelho de ultrassonografia utiliza esses ultrassons para poder gerar imagens. E aí, para vocês terem uma ideia dessa variação de frequências, tem aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem e que vai mostrar exatamente a diferença que vocês conseguem, a diferença da percepção que vocês vão ter de sons com baixa frequência até sons com alta frequência, certo? E aí um outro detalhe vale lembrar. Vocês já repararam que quando acontece um relâmpago, a gente primeiro vê o relâmpago e depois a gente escuta o trovão, que é o barulho que o relâmpago faz. Isso porque entre a gente ver e ouvir, a gente está usando dois meios físicos diferentes. A gente vê usando a luz, né? E a gente ouve usando o som. Só que ambos eles têm velocidades diferentes. A luz, ela viaja a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. O que isso quer dizer? A cada segundo, a luz está se deslocando 300.000 quilômetros. Já o som, ele é muito mais lento. Ele viaja a uma velocidade de 0,34 quilômetros por segundo. Uma forma melhor, a cada segundo, o som viaja 340 metros. Isso no ar, tá? Lembrando que, dependendo do meio, o som vai ter diferentes velocidades. Então, essa é a diferença. Enquanto que um segundo a luz viajou 300.000 quilômetros, o som viajou só 340 metros. Então, por isso que primeiro a gente vê o relâmpago e depois a gente escuta o trovão. E aí, quanto maior for essa distância entre a visão do relâmpago e ouvir o trovão, quer dizer que mais longe esse raio caiu. Então, a gente pode usar isso para saber se o raio caiu perto ou longe da gente. E aí, para terminar, na página 14 vem uma parte importante sobre a poluição sonora. Isso porque, uma vez que o som ele viaja por meio de ondas, né? E ele vibra, ele carrega, ele pode empurrar, a gente sente, dá para sentir o som. E aí a gente mede essa intensidade do som, ou seja, se esse som está vibrando muito forte ou muito fraco, através de um aparelho chamado decibelímetro. Por quê? A intensidade do som ela é medida em decibéis. Então, quanto maior os decibéis de um som, mais intenso, mais forte ele é. E isso, logicamente, quem já pôde mexer num instrumento de percussão que tenha uma pele, como um tamborim, um pandeiro ou uma bateria, sabe que aquela pele ela pode rasgar
assim como o nosso tímpano também pode arrebentar. Por isso que é tão perigoso ficar ouvindo som alto no fone de ouvido, que o som está diretamente indo para os nossos tímpanos. E aí o que acontece? Para nós, a gente consegue aguentar, em média, sons com até 55 decibéis. Se a gente ficar sendo exposto a sons muito mais fortes do que isso, nós começamos a ter problemas. A pele, né, do instrumento pode arrebentar se a gente bater muito forte, da mesma forma a membrana do nosso tímpano ele pode arrebentar. Então, se a gente ficar se expondo, por exemplo, a sons acima de 85 decibéis, a gente já vai começar a ter grandes chances de começar a ter perda auditiva. O tímpano começa a não funcionar direito e a gente vai perdendo nossa capacidade de ouvir, vai perdendo nossa capacidade auditiva. E aí vocês podem ter uma ideia baixando decimilímetros no celular. Não é correta, a medição não vai ser exata, porque cada aparelho celular tem um microfone diferente, não dá para calibrar, mas vocês podem ter uma noção do quanto de barulho vocês estão expostos todo dia. E aí vocês podem ter uma ideia, se ficar muito acima de 85 decibéis, vocês estão correndo o risco de ter problema auditivo. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades dessa semana e até a próxima.